Questão 30. Qual das palavras a seguir possui o som de X, como em xícara? Nós temos o som chiado, xícara. A. Exercício. B. Chapéu. C. Exato. D. Azul. Nós temos aí a questão B. O CH tem esse som chiado, chapéu. Exercício. X aí tem o som de Z, exercício. Exato também o som de Z. E D, azul, som de Z. 31. Qual a maior diferença entre a parábola e a fábula? Nós sabemos que a maior diferença entre a fábula e a parábola é a questão dos personagens. Os personagens da fábula são animais, na parábola são pessoas. Na fábula nós temos animais que se comportam como seres humanos. Na parábola nós temos pessoas, nós temos seres humanos. Assim como a fábula, a parábola tem a intenção moral, ou seja, apresenta um ensinamento. Leia a parábola a seguir e responda as questões seguintes. A flor da honestidade. Conta-se que por volta do ano 250 a.C., na China antiga, um príncipe da região norte do país estava às vésperas de ser coroado imperador. Mas, de acordo com a lei, deveria se casar. Sabendo disso, resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte, inclusive quem quer que se achasse digna de sua proposta que não pertencesse à corte. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia numa celebração especial todas as pretendentes e apresentaria um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio, há muitos anos, ouviu os comentários sobre os preparativos. Sentiu uma leve tristeza, pois sabia que sua jovem filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar à casa e relatar o fato à jovem filha, espantou-se ao saber que ela já sabia sobre o desafio e que pretendia ir à celebração. Então, indagou incrédula: minha filha, o que você fará lá? Estarão presentes todas as mais belas e ricas moças da corte. Tire esta ideia insensata da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não transforme o sofrimento em loucura. A filha respondeu: não, querida mãe, não estou sofrendo e muito menos louca. Eu sei perfeitamente que jamais poderei ser a escolhida, mas é minha única oportunidade de ficar, pelo menos alguns momentos, perto do príncipe, e isto já me torna feliz. À noite, a jovem chegou ao palácio. Lá estavam, de fato, todas as mais belas moças, com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as determinadas intenções. Então, inicialmente o príncipe anunciou o desafio: darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses me trouxer a mais bela flor será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China. A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele povo, que valorizava muito a especialidade de cultivar algo, sejam relacionamentos, costumes ou amizades. O tempo foi passando, e a doce jovem, como não tinha muita habilidade nas artes da jardinagem, cuidava com muita paciência e ternura a sua semente, pois sabia que se a beleza da flor surgisse na mesma extensão de seu amor, ela não precisaria se preocupar com o resultado. Passaram-se 3 meses e nada surgiu. A jovem tudo tentara, usara de todos os métodos que conhecia, mas nada havia nascido. Dia após dia ela percebia cada vez mais longe o seu sonho, mas cada vez mais profundo o seu amor. Por fim, os 6 meses haviam passado e nada havia brotado. Consciente do seu esforço e da sua dedicação, a moça comunicou à mãe que, independentemente das circunstâncias, retornaria ao palácio na data e na hora combinadas, pois não pretendia nada além de mais alguns momentos na companhia do príncipe. Na hora marcada estava lá, com seu vaso vazio, bem como todas as outras pretendentes. Mas cada jovem
com uma flor mais bela do que a outra, das mais variadas formas e cores. Ela estava admirada, nunca havia presenciado tão bela cena. Finalmente, chega o momento esperado e o príncipe passa a observar cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção. Após passar por todas, uma a uma, ele anunciou o resultado, indicando a bela jovem que não levara nenhuma flor como sua futura esposa. As pessoas presentes na corte tiveram as mais inesperadas reações. Ninguém compreendeu porque o príncipe havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Então, calmamente, o príncipe esclareceu. Esta foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar uma imperatriz, a flor da honestidade, pois todas as sementes que entreguei eram estéreis. 32. Qual o ensinamento moral da parábola, a flor da honestidade? Então, essa parábola, ela traz o ensinamento de que nós devemos ser sempre honestos e justos com as pessoas. 33. Por que as outras donzelas trapacearam? Porque elas pensaram que não seriam descobertas e que elas estavam com muita vontade de que o príncipe as escolhesse, né? 34. O príncipe levou em consideração a beleza ou a riqueza de suas pretendentes? Não. Ele não observou quem era mais rica, quem era mais bonita. Justifique sua resposta. Ele levou em consideração a honestidade, né, da sua pretendente. Como eu disse, ele não observou beleza nem riqueza, apenas a honestidade. Vocês, com suas palavras, vão respondendo essas questões, são questões de interpretação, tá bom? 35. Qual tipo de narrador da parábola a flor da honestidade? Narrador observador. É um narrador que ele observa os fatos e vai contando. Ele não participa da história. Ele, como se ele estivesse de cima observando o que está acontecendo, ele vai narrando, contando. 36. Marque a correta. O que são atos de fala? Antes de nós corrigirmos essas questões, vamos voltar um pouco à teoria, né? E esse conteúdo não deu tempo de nós conversarmos, discutirmos sobre ele em sala de aula. Então, prestem bastante atenção e voltem no material quantas vezes for necessário e me perguntem também pelo WhatsApp, qualquer dúvida que surgir, mandem para mim. Atos de fala. O que são atos de fala? Ações que ocorrem por meio da palavra, da fala. Quando eu estou perguntando, eu estou exercendo um ato de fala. Quando eu estou afirmando, eu estou exercendo um ato de fala. Então, ato, ação de fala, né? Um ato de fala. Perguntar, indagar, afirmar, ordenar, são atos que nós fazemos através da fala. Então, é bem tranquilo. Frase é o menor ato de fala que nós temos. Nós temos frase de situação e frases completas. As frases de situação são aquelas que são entendidas ali por meio do contexto da situação. Dependem do contexto para serem compreendidas. As completas, elas contêm todos os elementos necessários para a compreensão, elas não dependem do contexto. E nós temos ainda algumas outras classificações de frase. As frases declarativas, elas vinculam informações, né? Quando eu falo declarar, quando eu estou declarando algo, eu estou falando sobre algo. Veicula alguma informação. Exclamativa, elas expressam emoções e são terminadas com ponto de exclamação. Por exemplo, ai que medo, ufa. Então são frases exclamativas, elas demonstram, expressam emoções. Interrogativas, formulam perguntas. Nós temos no final delas o ponto de interrogação. Imperativas, expressam ordens. Sente-se, cale-se, vá buscar o livro. Então, são ordens.
optativas expressam desejos. E aí nós temos ainda também as afirmativas e as negativas. Eu gosto de chocolate, é uma afirmativa. Eu não gosto de chocolate, é uma negativa. Oração. A oração é uma construção frasal, uma frase completa porque ela possui verbo. Então, ela vem demonstrar ação. Oração é uma construção que apresenta verbo. O período, ele pode ser simples ou composto. O período é oração. O período simples é aquele que possui uma oração. O período composto é que possui mais de uma oração. E nós temos também a questão do composto, ele ser composto por coordenação ou subordinação. Porém, esse é um conteúdo que nós não trabalharemos a fundo. Porém, a teoria cita, por isso que eu estou trazendo para vocês. Sílaba é o fonema ou grupo de fonemas pronunciados em um só impulso de voz. Sílabas vocês já estão cansados de trabalhar, então isso é só uma retomada, uma revisãozinha básica que o próprio conteúdo do livro faz. Nós temos as classificações das palavras a partir do número de sílabas. Monossílabas possui apenas uma sílaba. Dissílabas, palavras que possuem duas sílabas. Trissílabas, palavras que possuem 3 sílabas. E polissílabas de 4 a mais sílabas. E nós temos classificações também a partir da posição da sílaba tônica. Quando a última sílaba é a tônica, a mais forte, nós temos palavras oxítonas. Quando é a penúltima, paroxítonas, e antepenúltima, proparoxítona. Agora, vamos aí observar as questões 36 adiante, né? Questão 36. Marque a correta. O que são atos de fala? A. Os pensamentos, sonhos e sentimentos. B. Fatos que raramente acontecem conosco. C. Ações que acontecem por meio da fala. D. A frase não é um ato de fala, pois é muito curta para assim se constituir. Nós vimos que atos de fala são ações que acontecem por meio da palavra. Então, é a questão C. 37. Qual é o menor ato de fala? A frase. 38. Quais são as frases que dependem do contexto para serem compreendidas? As frases de situação, de contexto. Nós temos as frases de situação e a completa. Né? No caso aqui depende do contexto, a frase de situação. Ou frase de contexto, ou também chamada de incompleta. 39. Como se chamam as frases que contêm todos os elementos necessários para serem compreendidas? Frases completas. 40. Relacione a primeira coluna com a segunda. E nós temos as 5 classificações das frases: declarativas, exclamativas, interrogativas, imperativas e optativas. Primeira opção. Expressam emoções e terminam com o ponto de exclamação. Essas são as frases exclamativas. Segunda opção aí, expressam desejos, frases optativas. Terceira opção, veiculam informações, são as frases declarativas. Formulam perguntas e terminam com ponto de interrogação, são as interrogativas. Expressam ordens, frases imperativas. Seguindo, o contexto se constitui das circunstâncias que acompanham um fato, uma situação, um acontecimento. Agora leia a tirinha a seguir para responder a pergunta. Nós temos aí essa tirinha que nós vamos ler. Deus ajuda quem cedo madruga. Amanhã de manhã Deus vai ter o que fazer. 41. Se a fala de Mafalda, amanhã de manhã Deus vai ter o que fazer, fosse lida sem levar em consideração os quadrinhos anteriores, ela teria o mesmo sentido? Por quê? Não teria o mesmo sentido. É porque nós sabemos aí o contexto
a partir do que nós lemos antes, do que nós observamos na tirinha, nós podemos compreender o contexto. Se nós não tivéssemos todo esse contexto, nós não entenderíamos que ela foi irônica, né, em sua fala. 42. Passe as frases a seguir que estão na forma afirmativa para a forma negativa. A. Quero ir ao parque no final de semana. Não quero ir ao parque no final de semana. B. Alguém disse o que fazer. Ninguém disse o que fazer. C. Sabemos se amanhã terá aula. Não sabemos se amanhã terá aula. 43. Marque a alternativa em que há dupla negação. A. Não quero brincar de pique-esconde. B. Ninguém falou comigo hoje. C. Não tinha ninguém na escola. D. Ninguém quis ir com vocês. Nós temos aí a C, que possui uma dupla negação. Não tinha ninguém na escola. Nós construímos muito frases, orações com essa dupla negação. Então, está muito presente na nossa fala. Leia a tirinha. Olá, garotinha. Dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. Schwack. Um príncipe. Bah, pensei que você fosse se transformar num pipoqueiro, num padeiro. 4. Qual a onomatopeia presente na tirinha? Onomatopeia é uma figura de linguagem que vem representar o som. E aí é schwack, né? Esse quadrinho do meio. 45. A onomatopeia indica qual acontecimento? É aqui a transformação do sapo num príncipe. 46. Os períodos são frases formalmente completas e que possuem indispensavelmente o verbo. 47. Os períodos se classificam de duas formas. Quais são elas? Exemplifique cada uma delas. Os períodos, eles podem ser simples, né, quando eu tenho apenas um verbo, ou ele pode ser composto, quando ele apresenta mais de um verbo. 48. Leia o período a seguir e circule os verbos. Os verbos são palavras que indicam ações. Então, neste período aí, quais são as palavras que indicam ação? A garota pegou o caderno, abriu na página 30, leu o texto e estudou para a prova. Nós temos a garota pegou o caderno, abriu na página 30, leu o texto e estudou para a prova. Nós temos aí, 4 verbos. Pegou, abriu, leu e estudou. O período acima possui quantas orações? Nós não temos 4 verbos, então nós possuímos 4 orações nesse período, é um período composto. 49. Separe as sílabas. Limão, limão. B. Escola, escola. Melancia, melancia. Computador, computador. Relógio, relógio. Livro, livro. 50. Indique se as palavras a seguir são monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. A. Pé, monossílaba. B. Estante, trissílaba. C. Literatura, polissílaba. D. Lua, dissílaba. E. Você, dissílaba. 51. Qual é a classificação das palavras a seguir quanto à posição da sílaba tônica? Sabia, oxítona, é a última sílaba tônica, a última sílaba que é tônica. B. Lâmina, pró-paroxítona, é a antepenúltima. C. Amigo, paroxítona, é a penúltima. Fácil, paroxítona, é a penúltima.
Giló, oxítona, é a última sílaba. F, ideia, paroxítona, penúltima. Médico, proparoxítona, é a antepenúltima. H, céu, monossílaba. Bem, vamos agora para mais um conteúdo que não foi visto em sala de aula, apenas a teoria da gramática, que vem retomar o histórico aí da língua portuguesa, né? A língua portuguesa chegou no Brasil aqui há mais de 500 anos atrás, né, com os portugueses, e aqui encontrou um cenário em que possuía aproximadamente 300 línguas indígenas, né? E também foram trazidos africanos, alguns excluídos, baixos funcionários, degredados. Então, ocorreu aqui uma mistura de línguas, né? E aí essa mistura, ela era considerada sem prestígio, né? Porque os prestigiados, o pessoal da corte, é que falava o português bonito, o português de prestígio, né? E o português brasileiro, ele vem dessa mistura aí da variação desprestigiada, corrijo, né? Desprestigiada. E então essa mistura de várias nações, de africanos, europeus, dos indígenas, brasileiros, né, que surgiu a língua portuguesa. E o português brasileiro, ele é diferente do português de Portugal, justamente por conta dessa mistura que ocorreu aqui. Então, o nosso português é diferente, apesar de ser a mesma língua. E como nós já vimos, a linguagem verbal é aquela falada ou escrita, e a fala, ela vem primeiro que a escrita. Nós aprendemos a falar em casa, nós aprendemos primeiramente a falar, né? A língua falada, a fala, ela já está mais ainda ligada ao instinto, né? Que nós aprendemos, nós temos a necessidade de nos comunicar e nós aprendemos a falar naturalmente. A escrita não, a escrita normalmente nós aprendemos na escola, no ambiente escolar. E não é toda a língua que possui variação escrita, não são todas as línguas que possuem a modalidade escrita. Aí nós temos alguns conceitos, retomando aqui as formas quando iniciou a questão escrita, né? A pintura rupestre, a pictografia, né? A arte rupestre é a expressão artística essencialmente simbólica do homem primitivo, aqueles desenhos das cavernas e tal, vocês já estão familiarizados. A pictografia é a pintura como escrita. Essa pintura rupestre, ela tinha o objetivo, né, de registrar algo, então ela é pictográfica, né? Quando eu falo pictografia, eu falo de escrita e imagem. Escrita ideográfica, são figuras que representam ideias. Aí a gente volta lá para a questão do Egito, que tinha aquelas figuras que eram desenhadas lá na gramática de vocês conseguem ver exemplos bem claros, né? Aqui, ó, no cantinho, são figuras que representam ideias, então por isso que é chamada escrita ideográfica. A língua está em constante mudança e ninguém fala exatamente como escreve. A língua, ela é um instrumento social, então ela está em constante mudança, em constante evolução, e aí entra a questão do neologismo e do arcaísmo, né? Palavras novas surgem a cada dia, a cada momento surgem palavras novas e algumas palavras vão entrando em desuso, né? Então, quando eu falo em neologismo, eu estou falando em novas palavras, que aos poucos e com o tempo costumam entrar no nosso vocabulário. E arcaísmo é quando algumas palavras deixam de fazer parte do nosso vocabulário. Por exemplo, voz-me-ser. Nós não utilizamos mais voz-me-ser. Nós vemos às vezes em alguma literatura, em algum texto, mas nós não utilizamos. Então, é uma palavra arcaica. E
O português ele é um grande conjunto das línguas que cada um dos brasileiros fala. Nós temos alguém lá do Nordeste que fala macaxeira, aqui a gente fala mandioca, tem lugar que fala aipim. Então, nós temos aí uma variedade de línguas que o português abraça. Nós temos o sotaque, que são marcas regionais de fala, na fala. Nós temos as gírias, que são expressões comuns da fala de determinados grupos, né? Skatistas, rappers, eles têm expressões ali próprias desse grupo, que são a identidade daquele grupo, são chamadas de gírias. E os jargões, que são palavras e expressões próprias também, mas este já relacionado a grupos profissionais. Por exemplo, os profissionais do direito, eles têm um juridiquês, então são jargões ali, palavras e expressões específicas daquele ambiente ali, daquela profissão. E nós temos linguagem formal e a linguagem informal. A linguagem formal é o uso da norma padrão, né? A norma padrão é aquela que a gente aprende na escola, né? Nós aprendemos a gramática, as regras da linguagem padrão, da linguagem formal. E a informal, que é a não preocupação com as normas. Quando nós estamos em casa, com os amigos, numa conversa, numa festa, numa reunião de família, nós não estamos importando com formalidade. Mas quando nós vamos numa entrevista de emprego, numa apresentação de trabalho na escola, quando nós vamos falar com alguém, por exemplo, um diretor da escola, nós utilizamos a linguagem formal. Nós tomamos cuidado com as regras da língua. Agora nós vamos concluir a correção da nossa lista, né? A partir da questão 52. Escolha e circule no texto 3 palavras monossílabas de azul, 3 palavras de sílabas de verde, 3 palavras trissílabas de amarelo e 3 palavras polissílabas de vermelho. Carro de papel. Quando se fala em carro do futuro, a maioria das pessoas pensa em automóveis que não vão mais precisar de gasolina ou álcool, cujas portas abrem para cima e são super equipados com o que há de mais moderno em tecnologia. É assim que você pensa o seu carro do futuro? Pois David Cali e Maurizio Santucci tiveram uma ideia diferente em Alto Futuro. Um livro que, além de ser livro, vem com páginas para recortar e montar os carrinhos. Paper Toy. Tanto a leitura como a brincadeira são muito, mas muito legais. Tem, por exemplo, o carro cacto, que é descrito como muito útil para manter os cachorros e os ladrões longe, já que é um veículo espinhento. O problema é que seus assentos também espetam. Tem também o carro focinho, que fareja vagas para estacionar a 200 metros de distância, perfeito para ir a um shopping center, mas precisa de muito cuidado para não ficar resfriado. Tem ainda o carro encomenda. Se você não encontrar uma vaga, pode enviá-lo para casa pelo correio. O ruim é ter que colar 923 selos a cada vez que for mandá-lo pelo correio. E tem carro banheira, carro piquenique, carro migratório, carro invisível, carro peixe-gato. Agora, escreva-as em suas devidas classificações. Então, aqui vocês deveriam circular, né, os substantivos aí com as cores indicadas pela questão. Monossílabas. Das, em e são exemplos, vocês podem encontrar outras palavras aí no texto. B, de sílabas. Carro, portas e livro. Repito, vocês podem encontrar outras. E C, trissílabas. Futuro, precisam e pessoas. E D, polissílabas. Não tem a opção aí, mas vocês podem colocar. Super equipados, gasolina e piquenique. 53. Por que o português brasileiro é diferente do português falado em Portugal?
Isso daí vem pelas influências dos povos que reuniram, né? Os vários povos que se reuniram aqui no Brasil e aí formou essa mistura, né? Resposta: pois entrou em contato com várias nações, principalmente africana e as indígenas, com os portugueses, nasceu a nossa língua. 54. Complete as lacunas. A linguagem verbal pode ser falada ou escrita, mas embora todas as comunidades humanas falem ao menos uma língua, nem todas possuem a modalidade escrita. Logicamente, a fala surge primeiro que a escrita, que é consequência das necessidades comunicativas dos seus falantes. 55. A pintura rupestre é chamada também de qual nome? Pictográfica. Por quê? Lá na página 30 da gramática tem um quadrinho explicando que para alguns estudiosos da linguagem as pinturas rupestres constituem a origem da narração, né? Porque aqueles desenhos eles não eram feitos aleatoriamente, eram para gravar informações, né? Por esse motivo seriam a origem também das histórias em quadrinhos. Então a gente tem a origem das histórias em quadrinhos, aí uma hipótese, né, que seja lá com as pinturas rupestres. A 56 é a seguinte: qual o nome da escrita que combina figuras que representam ideias? É a escrita ideográfica, né? É a ideográfica, como vocês viram, eu mostrei na gramática, tá lá na página 31 de vocês também. Aí na questão está escrito escrita ideológica, mas é ideográfica, certo? A, escrita cuneiforme, não é. B, escrita ideográfica, é a correta. C, escrita egípcia e D, escrita alfabética. 57. Sobre variações da língua, marque V para verdadeiro e F para falso. Neologismos são palavras novas que entram no vocabulário trazendo novos significados? Certo, verdadeiro. Arcaísmos são palavras antigas que quase não são usadas, por exemplo, obséquio? Verdadeiro. Sotaques são as línguas de outros países que estrangeiros falam ocasionalmente aqui no Brasil? Falso. Expressões faladas por determinados grupos, por exemplo, surfistas, tais expressões são empregadas como forma de reconhecimento e afirmação desses grupos. Aí, no caso, falta a palavra gíria, né? Gírias são expressões faladas por determinados grupos, por exemplo, surfistas, verdadeiro. As gírias aí expressam a identidade desses grupos. O sotaque se constitui pelas diferentes formas de falar em determinadas regiões do país. Essa diferença se dá por fatores culturais e históricos. Verdade, verdadeira. Jargões podem ser conceituados como gírias associadas a profissões? Certo, correto. Verdadeiro. Leia a tirinha. Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico? Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga? Não, de esperança. 58. Na tirinha acima, dois personagens da Turma da Mônica, Chico Bento e Zé Lelé, falam de uma maneira diferente, influenciada pelo contexto caipira. Isso é errado? Por quê? Não é errado. A situação que eles estavam vivendo ali permitia esse uso, né? Então, não é errado. Devemos saber que há uma variação, uma forma padrão, que deve ser usada em determinadas ocasiões, o que não é o caso da tirinha. Não é uma ocasião que exige a forma padrão da língua. Leia o texto e responda. Sá passada era 7 de setembro. Tava eu na cozinha tomando uma pinco mel e cozinhando um quilo de carne, com umas tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Cascaí de susto quando vi um barulho e vim do forno, parecendo tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, o misturou e o fiofó da galinha quase explodiu. Nossa Senhora, fiquei branco que nem um litro de leite.
foi um trem doido demais. Quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber, Dom Povinho, não povou, Prom povou. Observei, que loucura. Graças a Deus ninguém se machucou. Aí nós temos aí esse texto, né? É, 59. Após ler o texto acima, qual a região do Brasil essa variação pertence? Pertence a Minas Gerais, né? A região centro-oeste, a Minas Gerais, né? 60. Reescreva o trecho. Sábado passado, era 7 de setembro, tava eu na cozinha, tomando ampim com mel e cozinhando um quilo de carne com mais tomate para fazer uma macarronada com galinha assada, utilizando a norma padrão culto da língua portuguesa. Ficaria, sábado passado, era 7 de setembro. Estava eu na cozinha tomando uma pinga com mel e cozinhando um quilo de carne com mais tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. E aí, então, nós finalizamos a revisão, as 60 questões da nossa revisão de língua portuguesa e produção textual, né? Então, vocês vão responder, corrigir direitinho a lista e mandem dúvidas para que sejam esclarecidas, certo? Pelo WhatsApp. Vocês vão também responder as demais atividades do capítulo 2, tanto de gramática quanto de língua portuguesa, que ainda não foram respondidas. Então, agora com a teoria, com essa correção, vocês têm capacidade de responder essas questões, certo? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu estou à disposição de vocês, tá certo? E bons estudos, boa revisão para vocês, e se esforcem bastante, porque não é fácil nós não termos o contato, né, em sala de aula, mas eu estou à disposição de vocês.